então vou me apresentar, já né, falaram, sou a Gabriela Ramalho, eu tenho mais de 11 anos de experiência na área comercial, oriundos aí da logística, a maior parte deles na FedEx, e atualmente eu sou gerente de contas Enterprise na Intelipost. Bom, o grupo Intelipost ele é formado de 3 grandes marcas, que é a Agile Process, que é o roteirizador, que tem, inclusive, rastreamento em tempo real, a Intelipost, que é a plataforma SaaS de entrega, e a Pega Aqui, que são os famosos poodles, que são pontos de coleta e retirada. Bom, um pouco dos números do grupo Intelipost. Nós tivemos um crescimento em 2022 de mais de 170%. Somos responsáveis por mais de 2 bilhões de cotações nas nossas APIs por mês, de todos os nossos clientes de e-commerce, oriundos de indústria, de varejo, e um GMV de mais de 50 bilhões. De pessoas do grupo, a gente tem aí mais de 350, integrações nativas, mais de 120, e uma parceria aí com mais de 1.000 transportadoras. E falando um pouco da importância do e-commerce na indústria, né? Quando a gente fala de indústria, dos fabricantes, por que é tão importante eles estarem no mundo de e-commerce? A gente teve uma mudança muito grande, né, nesses últimos 2 anos, do perfil do consumidor de compra. Então, quando a gente fala de B2B ou B2C, né, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, um CNPJ ela é uma pessoa na outra ponta. Então, quem está comprando ali, né, na sua empresa, é a mesma pessoa que em casa ela vai comprar online sua roupa ou seu supermercado. Então, o consumidor ele está se digitalizando, ele está gostando da experiência de comprar online e ele quer ter essa mesma experiência quando ele está fazendo uma compra para a sua empresa, quando ele está representando um CNPJ. E isso mostra através dos números que a gente vê. E a indústria ela está olhando o consumidor, a experiência do consumidor também ali na ponta. Como é que eu vou entregar, fazer uma compra? Ele vai fazer uma compra online no meu site. Como que vai ser essa experiência dele online? Como que vai ser a entrega? Como que vai ser se ele não gostar e quiser devolver? Então, a gente está vendo que realmente os números mostram que a indústria está começando a olhar, não só nos seus processos de fabricação, mas ela está vendo ali o consumidor final como importante, porque é isso que vai ter uma conversão de vendas, isso que vai fidelizar ele, vai fazer ele sempre comprar, né? Então, todos os números que a gente vê de pesquisas, vê que fala de cliente, de experiência de compra, que realmente eles vão investir no e-commerce porque eles querem esse consumidor final muito feliz, tá? E aí, quando a gente fala legal e tem o e-commerce, e quais são os desafios, né? Porque e-commerce não é só você vender ou comprar online, ele é uma ferramenta muito importante do seu produto estar lá, sendo visto e de você crescer a sua empresa. E aí, de desafios que a gente vê e os consumidores falam, um dos primeiros pontos é a falta de informação que tem no site. Então, quando você estiver no mundo digital, se preocupe em colocar muitas informações daquele seu produto. Detalhes de tamanho, peso, material que ele é feito, se ele é de plástico, se ele não é, o tipo. Quanto mais informação tiver, mais vai ficar fácil para quem está comprando. Porque não adianta você ir para o e-commerce e quem está fazendo a compra tirar uma dúvida por telefone, né? Ele não vai ligar ali e vai depois perguntar. Então, você tem que ter as informações ali. E também a questão de imprecisão de informação. Quando você vai fazer a compra, quando que eu vou receber esse produto, né? São em 7 dias úteis. Tá, mas será que a fábrica é feriado lá naquela cidade ou não? Será que vai considerar aquela ponte como feriado ou não? E por que não colocar a data exata que você vai receber aquele produto? Então, é importante também deixar esses pontos cobertos. E também, muitos consumidores que compram ali do e-commerce de indústrias reclamam também da lentidão do checkout. Então, legal, fiz a compra, coloquei, e aí tem ali uma questão de pagamento demorado,
ou, não sei se você já tiver essa experiência, um monte de opção de entrega. Tem entrega, aí é a mais rápida, é a mais barata, fala, por que não deixou só essa, né? O que o consumidor quer? Ou ele vai comprar o frete mais rápido ou mais barato. Ponto. Não tem. E aí você tem que ter um equilíbrio, porque o mais rápido também não pode ser absurdamente mais caro, mas ele tem que dar um preço, né, mais caro do que o que vai demorar, mas também não pode demorar tanto, porque o consumidor quer receber, mas ele quer economizar. Então, também manter esse equilíbrio, ter ferramentas de tecnologia para você poder usar o frete ao seu favor, uma estratégia de negócio para você poder trazer ali um check-out rápido, que isso vai ser a conversão de vendas, porque se demorar muito, o concorrente está a um tab de distância. Ele vai clicar ali e já vai. Se for mais rápido, ele pode comprar e pode desistir da venda. Então, tem que ser intuitivo, tanto na parte de pagamento, mas também ter fretes inteligentes ali para poder fazer essa conversão. Tá? E vamos falar do número de oportunidades que a gente tem aí pela frente. Onde está pretinho ali é o que os consumidores querem e o que tem sido oferecido para eles. Então, eles querem, né, um frete rápido, eles querem que atenda a demanda deles, mas isso não está sendo tão oferecido. Então, quem está entrando para o e-commerce, comecem a oferecer que vocês vão chegar na frente e vocês conseguir captar aquele consumidor que está entrando. Importante também de oportunidades, a gente tem hoje ferramentas, por exemplo, no mercado, marketplaces. Você pode ter o seu e-commerce e você pode usar como estratégia um marketplace para o seu produto ser mostrado ali e estar em outros meios. Então, quem está comprando no marketplace vai ver seu produto lá e vai comprar. Ou quem jamais imaginou entrar no seu site, ele está comprando no marketplace famoso, ele vai lá e compra. E aí, depois, ele vai ver, nossa, interessante esse produto aqui, que marca que é? Deixa eu entrar no site. Então, usar essas estratégias é bem importante. Invistam em pessoas da parte de e-commerce, invistam em plataformas que são boas, invistam em tecnologia que consigam te ajudar a colocar essas informações no site de vocês. Tá? Estratégia de marketing é bem importante. E falando um pouco, né, da parte de entrega, a experiência acaba... Não é quando ele fecha ali a compra, numa compra online, que ele foi e pagou, como é numa loja física, que você paga, você sai e acabou a sua experiência ali. No e-commerce, não. Ela acaba quando você recebe a sua mercadoria em mãos, e mais do que isso, você pode querer devolver, e também precisa ter uma experiência, né, interessante de você poder devolver aquele produto com facilidade se você desistir da compra. Então, a gente fala muito ali de você usar a parte da entrega em favor de fidelizar o seu consumidor. Tá? Ele foi, comprou, fechou o carrinho e ele precisa ter aquela segurança e a visibilidade do status da entrega. Então, a gente usa também o frete. Por que você, indústria, pode alcançar outras regiões? Você costumava vender só para São Paulo, Rio de Janeiro. Por que não começar a vender para Amazonas, outras cidades, Goiânia, Minas? Mas a transportadora que, às vezes, aqui no Brasil, a gente sabe o desafio que a gente tem aqui de transporte, as transportadoras elas são regionais. Então, você tem que, às vezes, ter várias transportadoras ou pesquisar qual que é a melhor transportadora que vai entregar melhor naquelas regiões. Tá? Então, você não precisa ficar com uma transportadora só que te entrega muito bem. Vá atrás, pegue os dados, tenha mais transportadoras com você, que entrega melhor em mais regiões e faz ali um atendimento muito bom. Use os dados ao seu favor. Tenha ferramentas de tecnologia que vai te mostrar se aquela transportadora está entregando no prazo que ela tem prometido, está te cobrando corretamente, porque você também tem ferramentas de auditoria de frete, e você pode desligar e ligar. Então, por exemplo, no Sul, a gente tem transportadoras que performam melhor, no Norte é outra transportadora, Nordeste é outra, Sudeste é outra... E mais, às vezes, em Belo Horizonte, é uma transportadora que atende melhor,
mas no sul de Minas é outra. Então, negocie com as transportadoras, saibam os fretes, saibam os prazos e administre isso com uma ferramenta que você consiga ter tudo isso bem organizado, que você consiga passar o rastreamento, independente da transportadora que for, para poder o seu consumidor, ele vai receber. Ele não quer saber dessas negociações, ele quer receber o produto ali no prazo que ele teve. Tá? Esse slide ele mostra um número muito interessante de uma pesquisa que foi feita, que as indústrias que foram para o e-commerce, 50% das receitas delas foram geradas pelo e-commerce. 50%, é muita coisa. Quando a gente vê empresas menores que não alcançam nem 38%. Então, a gente vê o sucesso que é quando você tem uma indústria, você digitaliza a sua venda online, e aí vem proveniente de 50% ali a sua receita. Por quê? Porque é um catálogo que você consegue colocar várias informações no site. Não é uma pessoa que está indo lá na sua empresa tirar um pedido, ele não consegue falar todas as informações, né? Porque às vezes você tem infinitos ali, milhões de produtos, milhões de opções. Não é um telefone que você também não vai conseguir passar informação visual. Não é um fax, mas é um online. Então, o online, você traz uma experiência interessante. Então, por isso que está sendo tão forte esses números vindo de e-commerce. Por isso que está tendo sucesso. E quem ainda não se digitalizou vai ficar para trás. Então, precisa olhar sim. E todo mundo está olhando. Então, vocês também precisam olhar, que são da indústria. Tá? E falando um pouco de diversificação, né, o que vocês podem fazer para poder, né, ter ali as entregas ao seu favor, né? Então, atenda às expectativas dos seus clientes. E falhas podem acontecer, mas avisem. Então, como você tem uma ferramenta que você vai conseguir passar toda a parte de status do pedido, você vai diminuir o seu atendimento do saque. Mas tenha um saque, um atendimento a cliente proativo. Então, saiba se, por exemplo, uma remessa vai chegar atrasada, tenha ferramentas que você seja alertado que vai chegar atrasado. Para quê? Para o seu saque ligar para aquele cliente e avisar. Ou mandar um e-mail. Sua remessa ia chegar dia tal, mas a gente teve uma questão aqui e vai atrasar. Não tem problema. A pessoa foi avisada, o consumidor final ele foi avisado. Então, isso é importante. Atenda às expectativas dele. E, se aconteceu, se falhar, avise, mantenha ele sempre informado. E a gente tem ferramentas para isso hoje em dia. Aumente a competitividade. Os custos de frete eles são altos. Então, tenha ferramentas de auditoria que você consiga checar se aquele frete está sendo cobrado correto ou não. Se tiver, corrija. Tenha negociações interessantes com transportadoras. Mostre para o seu consumidor final, não um frete que ali é muito um cálculo rápido. Pegue todas as taxas e abrangências e coloque um frete correto. Se você fizer uma promoção, por exemplo, quero vender mais para tal estado e vou criar aqui uma regra de frete grátis. Saiba quanto que você gastou nesse marketing de ter um frete grátis. Tá? E, resumindo, né, um pouco do que eu falei, a experiência de entrega ela é um gatilho para a fidelização do cliente. Ela é o que vai fazer o cliente ele voltar para o seu site e comprar novamente. Se ele teve uma boa experiência de entrega, você fidelizou o seu cliente. Tá? Aqui são alguns números do e-commerce. Então, no e-commerce, de uma maneira geral, o quanto que ele cresceu. Tá? Em 2022, ele teve aí um faturamento de 267 bilhões de reais. Tá? É muita coisa. Esse daqui é um ranking que eu acho bem interessante, que compara o ranking de vendas, né, de produtos 2021 para 2022. Perfumaria, casa e decoração um pouco se mantém ali, né, no mesmo status, mas olha alimentos e bebidas como mudou. Né? Ele estava em sexto e ele foi para terceiro lugar. Cresceu muito. E estava até vendo uma reportagem num dos grandes plataformas aí de marketplace, os produtos que mais foram vendidos tinha lá entre eles leite condensado e óleo.
que está dentro de alimentos e bebidas. Então, quem é da indústria desse segmento, olha a grande oportunidade de você vender ali e crescer. Tá? E os outros, enfim, mantiveram ali um pouco da média. E, para finalizar, vou trazer um case de sucesso aqui bem interessante da Intelipost, que é o Coffee Mais. Tá? Eles são de Minas, é um grande produtor de café, e eles vendem café de altíssimo nível, e a gente sabe, como um bom brasileiro, né, o café a gente consome e a gente produz os melhores grãos aqui no Brasil, então, por que não também a gente consumir? E foi esse um pouco do pensamento da Coffee Mais. Por que não vender para o meu consumidor final ali os melhores grãos? Eles ganharam prêmios, então, em 2022, eles decidiram ir para o e-commerce, mas eles tinham a preocupação de fazer uma entrega perfeita também. Se eu tenho o melhor café e eu vou vender online, eu quero também que esse produto chegue perfeito. Eu quero que o meu consumidor final, que é realmente exigente, eu quero que ele receba também o pacote ali com excelência, como ele vai degustar também o café. Eu não quero que ele deguste ali o café com raiva porque demorou o pacote, porque não chegou. Então, eles nos procuraram a Intelipost, a gente passou todos os nossos, né, módulos que a gente tem de atendimento, de frete, de leilão de frete, de rastreamento, de auditoria, e um BI ali bem potente. E aí foi o resultado que eles tiveram. Economia, né, de frete, porque tiveram uma auditoria correta e não tiveram gastos também nesse investimento. Tiveram ali um aumento de recompra. Saque foi fantástico, porque realmente foi o que mais impactou. Os clientes começaram a receber e-mails, WhatsApp, ali todo com rastreamento, então eles conseguiram reduzir muito as reclamações ou saques que poderiam ter. Tá? E também a questão de economia ali, pela questão da precisão do frete, que isso é bem importante. Quando você tem uma negociação, não sei se vocês já viram uma tabela de transportadora. É uma loucura. Acho que precisa ter um MBA para você poder entender determinadas ali tabelas, né? Então é muito fácil, acontece de errar na hora que você vai digitalizar. Então, se você tem ferramentas que te ajudam a isso, o TMS ou hubs ali que vão te ajudar, que você passa e consegue subir, consegue dar. Em vez do frete ser R$10, o frete, na verdade, era 12, porque você não considerou algumas taxas extras, você pode ter prejuízo. Então, sempre é importante a gente ter a precisão do frete. E foi o que a Coffee Mais confiou na Intelipost. Passou todas as tabelas e a gente tem essa inteligência, né, para poder subir e colocar, né, com muita precisão qual que é o valor do frete correto. Tá? Bom, é isso, gente. Agradeço, obrigada. Aqui está meu nome, meu e-mail e o QR Code aqui, que é o meu LinkedIn. Se vocês apontarem a câmera ali com a foto, podem acessar. E é isso. Vamos abrir aí para a pergunta, gente. Obrigada. Som. Uma salva de palmas aí para a Gabriela. Que não é o Luiz, aliás, é a Gabriela mesmo. Quase. Parabéns pela apresentação, muito legal, viu? A gente vai abrir para perguntas. Se alguém puder levantar a mão para a nossa equipe aí levar o microfone, quem quiser fazer alguma pergunta. Agora é a hora. Aqui. Oi, Gabriela, parabéns pela apresentação. Eu tenho um grande desafio, eu trabalho no agro, nós temos um e-commerce do agro, e a grande dificuldade é encontrar, às vezes, parceiros, né, transportadoras e logística, que entreguem na porteira. Né? A gente tem produto pequenininho, né, de 2, 3 centímetros, a grandes barras, né, de pulverização. Então, não sei se você tem alguma dica, algo que possa nos direcionar nesse ponto também, porque está sendo um grande desafio em relação a essa parte de entrega, de frete. Não, imagino. Obrigada pela pergunta. E é bem importante, sim. A gente tem vários clientes que têm esse desafio. E o importante é você conseguir segmentar.
Então, ter uma ferramenta que você consiga criar regras. Se for aquele SKU, que é uma barra, ou que é aquele tipo de produto grande, coloque aquela transportadora, ou até, às vezes, a minha frota própria. E aí, aquela vai selecionar. Mas, se forem produtos pequenos, já ter negociado transportadoras fracionadas ou transportadoras que carreguem esse produto. E aí, na hora que você fizer, por exemplo, um leilão de frete, ele vai conseguir segmentar e trazer aquelas transportadoras que vão te trazer a melhor opção. E a IntelliPost, ela tem também um BI que a gente, enfim, consegue ver também opções de transportadoras para poder sugerir, entender bem o seu perfil, entender qual que é a região de destino e conseguir ajudar também nessas escolhas. Tá? Obrigada pela pergunta. Mais alguém tem pergunta? Eu tenho uma. Gabriela, primeiramente, parabéns de novo pela palestra. Foi muito legal. Eu vi em dado momento que você mostrou um estudo que dizia que 81% das indústrias ainda tem dificuldades na experiência de compra, né, do cliente final. Dentro dessa experiência, falando em logística reversa, você tem alguma dica, alguma sugestão para a indústria, nesse lado logístico, de como reduzir esse atrito quando acontece um caso de uma logística reversa? Claro, logística reversa, acho que é o calcanhar de Aquiles de todo mundo que vende online, né? É importante, da mesma maneira que você negociou com a sua transportadora, tenha negociações com transportadoras que façam a reversa. E tem uma ferramenta para, na hora que o consumidor pedir para devolver o produto, você conseguir usar essas APIs da tecnologia para, da mesma maneira que criou um pedido de ida, dá também para criar com a reversa. Mas negocie com as suas transportadoras da reversa como que você vai querer. Se ele vai querer ser coletado. Também, hoje em dia, que eu até comentei de das nossas marcas, que é a Pega Aqui, são pontos de coleta e retirada. Então, são pontos que você pode levar o seu produto em um determinado local e a transportadora ir lá e coletar. Porque, geralmente, as pessoas não estão em casa, não querem passar nos correios, fica só refém ali de um só provedor. Então, você pode usar, hoje em dia, esses pontos. Negociem com transportadora as tabelas reversas. É a principal dica que eu dou. E use a ferramenta para você poder organizar isso. Legal, Obrigada pela pergunta. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta na plateia? Não? Então, agradeço. Obrigado de novo, viu, Gabriela? Parabéns pela apresentação. Quem quiser falar com a Gabriela, você vai ficar por aqui no stand da IntelliPost. Então, obrigado de novo. Parabéns, Gabriela. Passem lá para tomar um cafezinho com a gente. Estou ali no stand da IntelliPost, só ir reto aqui. Passem lá que eu vou estar lá o dia todo. Uma salva de palmas para ela. Obrigada, gente.